Bom, então, galera, estou muito feliz de estar aqui de novo no segundo Conamove, a convite do meu colega e amigo Lucas Job. Então, para quem ainda não me conhece, não viu o vídeo anterior que eu falei sobre treinamento de força na calistenia, meu nome é João Paulo Porto, eu sou formado em Educação Física, graduado pela PUC e especialista em treinamento neuromuscular pela ESEF da URGS. Além disso, eu tenho várias especializações na área de treinamento funcional, treinamento de força e avaliação de movimento humano pela FMS também. E hoje a ideia aqui, como são muitas palestras voltadas em movimento, a minha ideia é falar um pouquinho mais sobre movimento funcional e como prescrever exercício dentro dessa metodologia, né? Muito utilizada hoje dentro dos treinamentos funcionais. Então, como eu já tinha dito, o objetivo da palestra é falar como funcionam esses padrões de movimento, quais são suas vantagens e como prescrever, então, o treinamento dentro dessa metodologia. Para a gente falar, então, sobre movimento humano, a gente precisa entender um pouco mais sobre o histórico do movimento humano. Então, a gente vai voltar mais ou menos 3 milhões de anos atrás, com o surgimento dos nossos primeiros ancestrais, né? Um deles, o Homo erectus, que com o passar do tempo ele foi evoluindo até o Homo erectus, enfim, na realidade é o Homo habilis, que surgiu há 3 milhões de anos atrás, desculpa, e ele evolui então até o Homo erectus, e do Homo erectus então a gente tem o Homo sapiens, a nossa espécie que transita aí pela Terra até hoje. E o que era o movimento, né, para a nossa espécie? O movimento humano ele sempre foi uma forma de sobrevivência, então o movimento sempre foi ligado com a sobrevivência. Então, o Homo sapiens, lá na nossa origem mesmo, ele precisava se deslocar quilômetros e quilômetros atrás de um ambiente que fosse favorável para sobreviver, onde tivesse água potável, alimento, onde ele pudesse estar longe dos predadores. Então, movimentos simples do dia a dia, como puxar, empurrar, arremessar, engatinhar, correr, saltar, eram movimentos básicos do ser humano que ele precisava fazer diariamente para sobreviver. E então eu trago aqui mais ou menos 3 datas muito importantes no histórico do movimento que começaram a mudar então a forma de utilizar o movimento como sobrevivência, né, na vida do ser humano. Então, há 9.000 anos atrás, mais ou menos, a gente tem a Revolução Agrícola, onde então o ser humano começou a dominar um pouquinho mais as técnicas da agricultura, do plantio, e ele começou a diminuir então aqueles movimentos migratórios de procurar um terreno para sobreviver, porque ele podia residir no mesmo local e ali sobreviver do plantio, enfim. Então aí começou a surgir as primeiras civilizações. Com o passar dos anos, então, a gente tem uma segunda data muito importante, que é a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, então, a gente tem o início da utilização das máquinas para auxiliar o ser humano na mão de obra diária. Então, aí a gente começa a gradativamente diminuir, então, a mão de obra, né, o movimento como forma de ganha-pão, porque a gente tem, então, um auxílio tecnológico. E há mais ou menos 80 anos atrás, a gente tem o término da Segunda Guerra Mundial, que muda, então, abruptamente a forma como o ser humano se movimenta. Por quê? Com a Segunda Guerra Mundial, a gente tem diversos avanços tecnológicos, como a criação de computador, internet, telefone, televisão, enfim. Então, o ser humano hoje, ele pode trabalhar ou, enfim, nem precisar sair de casa para poder executar as tarefas diárias dele, né? Ganhar o seu dinheiro, enfim, realizar um depósito bancário, ele não precisa hoje sair de casa para poder executar essas tarefas. Então, a partir daí, há 80 anos para cá, o ser humano cada vez menos vem se movimentando. E agora eu gosto de trazer, então, o comparativo dessas duas linhas. Na linha de cima, a gente tem o processo evolutivo, lá do Homo habilis até o Homo sapiens, que durou mais ou menos 2 milhões de anos para essa espécie evoluir até o que a gente é hoje. E a gente tem, então, mais ou menos há 100 anos, o ser humano vem diminuindo gradativamente a forma que ele se movimenta. Então eu falei lá que o ser humano precisava se movimentar para sobreviver, e hoje ele não precisa desse movimento. Como isso afeta, então, as nossas estruturas articulares, estruturas de movimento, estruturas musculares, né? Então vem a pergunta, como isso afeta nosso corpo? Em questões fisiológicas, já está muito bem
visto na ciência e na literatura que a inatividade e o sedentarismo provocam diversas doenças cardiorrespiratórias, cardiovasculares, metabólicas, diabetes e obesidade. Mas em termos articulares e musculares, o que essa inatividade física provoca? Então o Mark Verstegen, que é um treinador que trabalha nessa filosofia de treinamento, diz: a falta de movimento afeta diretamente as estruturas articulares e com isso geramos desequilíbrios musculares, criando vícios motores que comprometem as nossas funções de movimento. A gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre função articular. Então, quando a gente diminui o movimento, o nosso corpo tinha um padrão de se movimentar. E quando a gente para de se movimentar da forma que o nosso corpo foi projetado, a gente cria desequilíbrios. E esses desequilíbrios podem futuramente ocorrer, gerar futuras lesões, né? E aí eu pergunto, como é que a gente treina atualmente? Qual é a forma que o ser humano hoje treina? Dos poucos que treinam, como que eles treinam? Mais ou menos há 60 anos, na década de 60, aliás, surge a ideia de treinamento vinda lá do fisiculturismo, o bodybuilder, onde a gente isola segmentos musculares, né? Isola articulações para gerar mais dano às fibras musculares, para aumentar a hipertrofia muscular, gerando assim, né, um processo estético. Então o fisiculturismo, né, que é baseado há mais ou menos 40, 50, 60 anos, a gente treina dessa forma, porém essa forma não é a realidade que o corpo se movimenta. Então, para termos, eu não quero aqui criticar a musculação tradicional, mas para termos de funcionalidade de movimento, ela foge um pouco da realidade. Em termos de estética, ganho de força, promoção de saúde, muito bom. Mas a gente tem que começar a entender como é que o nosso corpo se movimenta e será que o nosso aluno realmente, nosso cliente realmente precisa isolar musculaturas ou se movimentar de forma funcional. Então, Craig Lipson, que é um fisioterapeuta e educador físico que trabalha com prevenção e recuperação de lesões, diz: o padrão tradicional de treinamento pode perpetuar e agravar ou produzir padrões de movimentos defeituosos. Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gente recebe um cliente já com uma inatividade, né, um sedentarismo, onde ele tem um padrão de movimento viciado, se a gente não corrigir esse padrão e trabalhar força em cima de um padrão defeituoso, a gente pode estar aí gerando uma futura lesão. Então, muitas vezes é preciso resgatar os movimentos naturais do corpo desse indivíduo para daí sim poder isolar uma fibra muscular, né, isolar um grupo muscular especificamente falando. Então, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre capacidade neuromuscular. A capacidade neuromuscular nada mais é do que, através de um potencial de ação, os nossos neurônios enviar uma mensagem até o músculo para ele fazer o seu processo de movimento, de forma eficiente e rápida. Então, quando a gente estimula o nosso sistema neuromuscular de forma pobre, ou seja, quando a gente isola uma musculatura da outra, que na realidade não é a forma que o nosso corpo se propõe a se movimentar, a gente está fugindo de estimular a capacidade neuromuscular de uma forma positiva. Eu gosto de dar o exemplo, por exemplo, do futebol. O futebol, onde o indivíduo vai chutar uma bola, ele precisa fazer primeiramente uma extensão de quadril com uma flexão de joelho, depois uma flexão de quadril e uma extensão de joelho para executar o movimento do chute. E se a gente for para uma cadeira extensora, isolar o quadríceps do meu indivíduo, depois uma cadeira flexora, isolar o isquiotibial do meu cliente, eu vou estar fugindo da realidade do movimento esportivo dele, por exemplo, porque o meu cérebro tem que saber comandar e sincronizar todos esses músculos ao mesmo tempo. Então, a gente deve estimular a nossa capacidade neuromuscular com movimentos funcionais, da forma que o meu indivíduo se movimenta diariamente. Então, trabalhar o sistema neuromuscular de forma positiva aumenta o desempenho desportivo, o desempenho clínico e a saúde. Então, com todo esse assunto que a gente falou até agora, alguns treinadores perceberam que isolar musculaturas era bom para a saúde, bom para ganho de força, bom para hipertrofia, mas para transferência desportiva e atividades físicas diárias não tinha
um ganho tão interessante. Então esse movimento aconteceu há quase 30 anos atrás, lá nos anos 90, com alguns treinadores, entre eles Mark Verstegen, Michael Boyle e Gray Cook, que trabalham nessa linha de treinamento funcional. Eles perceberam que a inatividade do corpo criava padrões locomotores pobres, o que ocasionava um maior tempo para corrigir e menos tempo para melhorar os seus atletas. Então, o que acontece? Hoje a gente recebe clientes com desejos de emagrecimento, aumento de massa muscular, por exemplo, e a gente tem que entregar para eles, né, o que eles querem, mas ao mesmo tempo a gente tem que perceber se eles estão aptos a realizar treinos, não digo de altas intensidades, volumes, repetições e cargas, eu digo em complexidade de movimento. Muitas vezes o nosso aluno tem padrões locomotores tão ruins que a gente não pode trabalhar com ele sequer com carga. Tem que trabalhar primeiramente com peso corporal, muitas vezes. Então a gente tem que saber identificar isso. Então dessa forma, devemos pensar de forma mais funcional, né, em forma de movimento e menos estrutural, músculos, enfim. Para a gente falar então como avaliar e prescrever treinamento em cima de movimentos funcionais, a gente tem dois pilares para conversar aqui. O primeiro seria as funções articulares e depois os movimentos funcionais. Então, o que é função articular e o que é uma articulação? A articulação é uma conexão de um ou mais ossos que se encontram e ali se fixam tendões, músculos e fáscias para formar então uma articulação. E qual é a função articular? O corpo é uma pilha de articulações, na qual tem suas funções específicas. E quando não trabalhadas de forma correta, estão propensas facilmente a disfunções. Por isso, cada articulação possui necessidades e treinamentos particulares. Então, para ficar uma figura mais simples de a gente perceber, a gente pensa num prédio. Cada andar do prédio é uma articulação. Cada andar tem uma função específica. A gente vai ter 7 andares aqui para conversar. Começando pelo primeiro andar, que vai ser o tornozelo, joelho, quadril, lombar, tórax, glenumeral, que são os ombros, e as escápulas. E quando existe um desequilíbrio nessas funções articulares, muitas vezes os andares desse prédio trocam de função. E é aí que ocorrem as lesões. Então, ao ocorrer uma disfunção nas articulações, ocorre uma adaptação nos movimentos, que influenciam diretamente em um desequilíbrio muscular e neural. E quais são as funções, então, dessas articulações? Existem duas funções muito bem definidas, que é mobilidade e estabilidade. Então vamos pensar lá no prédio de novo, e a gente vai lá para o primeiro andar, o tornozelo. O tornozelo, ele é uma articulação móvel. Por quê? Ele tem que criar mobilidade para sustentar o andar de cima, que vai ser o joelho. E o joelho, então, vai ser estável. E assim a gente vai trocando de função. Mobilidade, estabilidade. Mobilidade, estabilidade. Joelho estável, quadril móvel, lombar estável, torácica móvel, glenumeral móvel e escápulas estáveis. Então, quando ocorre essas disfunções, aí o prédio troca as funções dos andares, como eu falei, promovendo então uma possível lesão. E agora, o que é os padrões de movimentos funcionais? O movimento é o ato combinado de postura e controle na presença de padrões ativos e reativos de manipulação movendo coisas. Ou seja, o padrão de movimento é algo integrado. Ao movimentarmos nosso corpo na execução de alguns exercícios, estamos utilizando nossa musculatura para mover ou estabilizar as articulações. Logo, o movimento está ligado diretamente à função articular. Então, quando a gente substitui uma função articular por outra, por exemplo, mulheres que usam muito salto alto, elas acabam criando uma disfunção na articulação do tornozelo, fazendo o tornozelo ficar mais estável. E quem normalmente vai sofrer o pênalti é a articulação próxima. No caso, mais próxima do tornozelo, o joelho. Então, muitas vezes ocorre por falta de estabilidade de joelho, quando essa mulher, esse indivíduo precisar agachar, ela vai criar uma rotação como compensação, rotação interna, varodinâmico, para facilitar o seu agachamento, o seu salto ou um movimento similar. E isso pode provocar, então, às vezes, uma lesão de menisco, ligamento colateral lateral, ligamento cruzado anterior, por exemplo. O que faz pensarmos, então, em forma de treinamento integrado, pois ao isolarmos os movimentos e os músculos, estamos fugindo da realidade do movimento do nosso corpo. A partir daí, devemos entender como o nosso corpo se movimenta,
através disso, temos uma base que facilita para prescrever os exercícios que sejam mais funcionais para os indivíduos. Então, o nosso corpo vive num ambiente tridimensional, né? Onde nós temos os planos transversos, sagitais e frontal. E o nosso corpo deve transitar e se movimentar de forma livre e eficiente nesses três planos. E quando a gente isola essa musculatura, a gente está justamente tirando o nosso corpo da realidade que ele se propõe a trabalhar. Então agora falando especificamente dos movimentos funcionais e como prescrever os exercícios em cima deles. Falando então primeiramente de membros superiores, a gente pensa em dois movimentos básicos do ser humano, que é empurrar e puxar, tanto no ângulo transverso, né, e como no ângulo frontal do nosso corpo. Então a gente empurra na horizontal e na vertical. E é assim que a gente prescreve treinamento dentro do sistema funcional. Percebendo como funciona e como se movimenta as articulações desse indivíduo, a gente percebe movimentos como empuxar e empurrar, como as escápulas dele estão trabalhando, como a glenohumeral está trabalhando, a torácica está trabalhando, e a partir daí a gente percebe se esse indivíduo está apto a trabalhar com carga ou não. Agora a gente descendo para a parte central do corpo, a gente vai falar principalmente na palavra ante. Por que ante? Quando a gente percebe lá a coluna vertebral, a gente tem um padrão nas vértebras, começando nas cervicais, torácicas, lombar e sacro. E aí, quando a gente vai descendo cada vez mais na região lombar, vai mudando esse padrão da vértebra. E a gente percebe que o corpo da vértebra lombar ele é muito maior. E isso tem um motivo. O ser humano, na realidade, ele nunca foi um caçador, né? Ele era, na verdade, muito mais presa. Logicamente, ele caçava pequenos animais, enfim, mas ele precisava fugir muito mais do que caçar. Então, o ser humano precisava ter mobilidade na parte superior do tronco, para a cervical, para o tórax, e quem gerava a mobilidade seria a coluna lombar. A coluna lombar ela tem uma rigidez e um grupo muscular muito forte em volta dela, justamente para isso. E hoje a gente percebe que as pessoas passam muito mais tempo sentado. E as pessoas, então, por passar muito tempo sentado, numa má postura, começam a tirar a função articular da lombar, de estabilidade, e criam muitas vezes uma hipermobilidade nessa região. Então, a gente deve pensar na palavra ante primeiro, gerar estabilidade no centro do tronco para criar a hipermobilidade nas porções distais do nosso corpo. Então, a gente vai falar em antiflexão, anti-extensão e anti-rotação. Primeiro, gerar estabilidade e força para depois querer gerar movimentos rotacionais dentro desse eixo do corpo. E agora, descendo para os membros inferiores, quando a gente fala e prescreve treinamento para membros inferiores no treinamento funcional, a gente fala em duas características, dominância de quadril e dominância de joelho. O que seria a dominância de quadril? A dominância de quadril é quando o movimento do exercício é muito mais focado no quadril, onde o quadril domina o movimento. Por exemplo, num stiff, num good morning, num avião unilateral, por exemplo, a gente tem quem domina o movimento é o quadril. Já na dominância de joelho, ao contrário, então o joelho domina mais o movimento, como um agachamento, um afundo, uma passada. Então a gente percebe o que nosso cliente tem mais dificuldade, menos estabilidade, menos mobilidade, e aí a gente prescreve o exercício em cima dessa deficiência, dessa necessidade dele. E agora para corroborar então com tudo isso que eu venho falando, porque, pô, bom João, tu tá falando um monte de coisa, mas daí, né, tá falando coisa para fora, tu tá inventando. Não, tem muitos artigos hoje que apontam que a estabilidade e a falta de estabilidade, falta de mobilidade nas articulações provocam lesões. Então eu trago aqui um artigo de revisão do Paul Reed, que fala em risco de lesão em tornozelo e joelho em atletas jovens de futebol. Eu trouxe esse artigo porque futebol, queira ou não queira, é um dos esportes mais jogados no Brasil, então está muito de encontro à nossa realidade. Então o artigo traz aqui que a maioria das lesões que ocorrem no futebol são de membros inferiores, né, porque é assim que se joga, e as principais lesões, então, são entorses de tornozelo e entorses de joelho. Então ele traz esse dado bem legal em jovens atletas de futebol, que 71% a 80% das lesões são em membros inferiores e somente 5% das lesões são por excesso muscular, ou seja, teve um estirão muscular ou coisa parecida.
E dentro dessas lesões de membros inferiores, a mais importante é entorse de tornozelo, afetando principalmente ligamento colateral lá no joelho e ligamento talofibular no tornozelo. Então, por que isso ocorre? As alterações de controle neuromuscular durante as atividades dinâmicas de movimento, como correr, saltar, trocar de direção, é a chave para tantas lesões de membros inferiores no esporte. O déficit no controle neuromuscular direciona o estresse, então, para as estruturas passivas, que são os tendões e os ligamentos, o que excede seu limite, resultando as falhas mecânicas. Então, voltando lá naquela função articular que a gente falou, se as articulações não estão funcionando muito bem, a gente tem um desequilíbrio muscular. Por ter um desequilíbrio muscular, a gente começa a sobrecarregar muitas vezes as articulações, que deveriam ser estáveis e agora são móveis, ou ao contrário. Então, o desequilíbrio das musculaturas que provoca um vário dinâmico no joelho é um risco de lesão, principalmente quando ocorre o vário em aterrissagem. O vário dinâmico é aquela rotação interna, a famosa perna em X. Em atletas que têm tarefas unilaterais de equilíbrio, a lesão mais comum é o entorse de tornozelo. Como é que a gente pode reduzir isso, né? Melhorar o equilíbrio dinâmico diminui muitos riscos de lesão de torção de tornozelo. Os atletas que foram submetidos a uma série de equilíbrio unipodal em um apoio só e agachamentos ambos em bases estáveis e instáveis obtiveram uma redução de 95% da redução. Logo, a gente percebe aí que o treinamento não foi focado em musculatura. Eu preciso reforçar o meu isco, o meu quadrado lombar, enfim. Na realidade, eu preciso reforçar a função do meu corpo. Meu corpo precisa ser equilibrado. Então, a gente já começa a ver, a partir daqui, uma tendência, então, de prescrever treinamento baseado em movimento. Melhorar a estabilidade do tronco, que eu falei anteriormente em prescrição de exercício da região lombar, pode melhorar a estabilidade dinâmica e o equilíbrio para controlar o controle motor do tronco. Isso foi confirmado em jogadores de futebol que tiveram um treino focado em estabilização, com perdigueiro, prancha frontal, lateral e ponte, melhorando a performance durante o teste específico de equilíbrio. Aqui, claro, o artigo trouxe os exercícios que ele utilizou, mas a gente tem que saber que é muito mais importante perceber qual é a necessidade do meu indivíduo para depois querer prescrever um exercício. Aqui o artigo buscou alguns exercícios que envolvem a estabilização. Vocês podem escolher outros. Aqui, na realidade, o mais importante não é qual é o exercício, mas sim qual é a função que o movimento e a função articular está envolvido durante o exercício. A literatura presente, então, sugere que um déficit na estabilidade dinâmica pode oferecer um maior risco de lesão. Então a gente já está falando aí que não é déficit muscular, é déficit de estabilidade, déficit de função muscular, função articular, função de movimento. Esse déficit pode oferecer um maior risco de lesão em membros inferiores em jovens jogadores de futebol. É sugerido a prescrição de exercícios como equilíbrio, estabilidade de tronco, que por consequência diminuem o risco de lesões. Então, como avaliar esses padrões de movimento? Como é que a gente percebe se as articulações estão funcionando de forma coerente, de forma que elas devem trabalhar, se os movimentos, se a musculatura do meu corpo está saudável para exercer uma atividade mais, de maior dificuldade, maior grau de dificuldade. Então eu trouxe aqui alguns movimentos básicos que a gente pode estar falando que são utilizados em diversos protocolos de avaliação de movimento dinâmico, como FMS e outros, né? Então aqui segue uma listinha bem simples, onde a gente pode perceber mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, estabilidade de lombar, mobilidade glenumeral. Através desses exercícios, a gente tem um padrão de pontuação, onde a gente vai de 0 a 3, e a gente vai pontuando e percebendo se o nosso aluno está ok, apto para exercer certas atividades ou não. Para concluir, então, essa conversa, eu trago um trecho aqui interessante que diz: logo, não podemos deixar de lado todo esse processo que existe de movimento e nos atermos simplesmente a exercícios, sendo que nosso corpo, nossas funções são as mesmas há muitos e muitos anos. Acabamos desconsiderando todo esse histórico de movimento humano, e restringir toda essa história de movimento para a sobrevivência é desrespeitar todo o contexto histórico humano, ao pensarmos somente em isolar músculos e exercícios. Então, o recado que eu gostaria de dar é perceber cada vez mais o que o corpo do nosso cliente está nos trazendo. Sim, a gente precisa entregar para eles resultado, mas a gente também precisa resgatar cada vez mais
os movimentos funcionais do corpo dele, para ele ficar cada vez mais apto a executar qualquer que seja a tarefa no seu dia a dia, nas suas atividades diárias ou no seu esporte. Então, a gente deve pensar cada vez mais em se movimentar de forma inteligente. Eu, então, gostaria de agradecer quem ficou até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Espero que vocês tirem um bom proveito aí das palestras. Grande abraço.